Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Assis, comunicadora, psicóloga e host deste podcast que conversa com você. Hoje estamos no 11º episódio e com estreia. Estamos estreando um quadro novo, Mulheres Reais, Histórias Reais. Quero ver se você se identifica com as histórias que nós vamos trazer aqui. A história de hoje é da Alexandra Ferreira. Ela é sócia proprietária da Quantis Contabilidade. Olha só, uma mulher ali no ramo da contabilidade. Vamos ver quais são os desafios dela. Mãe de pet, casada há 26 anos com o Júnior, um casamento especial, vocês vão saber aqui no decorrer do episódio. Venham curtir comigo esse bate-papo com a Alexandra Ferreira. Alê, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alê. Obrigada pelo convite, eu agradeço. Adoro poder conversar com você e hoje trazer um pouquinho daquilo que realmente faz parte da minha vida, né? Que é a minha história real como contadora, como mãe, de pet, como esposa e todos os desafios que realmente acontecem na vida de uma mulher empreendedora diante de todas as coisas, né? A contabilidade, ela entrou na minha vida de uma maneira bem diferente. Eu estudei, fiz outras faculdades e no meio das faculdades eu entendia que não era aquilo que eu queria, então eu fiz letras durante 1 ano e meio, acabei mudando para direito 2 anos e meio, depois eu fui para administração. Na administração eu descobri que a contabilidade, porque tinha uma aula de contabilidade lá, né? Então aquilo me interessava muito e a parte da matemática financeira realmente me interessava bastante. Nesse período eu estava trabalhando com um amigo do meu pai, que tinha um escritório de contabilidade também, só que eu trabalhava na parte de relações públicas. Aí, depois de um período, eu fui trabalhar como financeira também, né, em alguns outros escritórios, trabalhando como entrada, pagamentos, essas coisas mais simples. Então, tudo ligado a essa parte de dinheiro, de contabilidade mesmo, né? E quando eu me formei em contabilidade, eu fui procurar na área para poder trabalhar e não entrei diretamente como contadora, mas sim dentro do ramo da contabilidade, né? Então, eu trabalhava com o departamento pessoal, que é uma das áreas que eu gosto muito, que eu continuei trabalhando durante muito tempo, né? Que é a parte do departamento pessoal, que também engloba toda a parte de contabilidade, né? E durante esse período, eu trabalhei durante 6 anos como encarregada do departamento pessoal. E aí, depois disso, uma jornada aí de 20 anos. Fui trabalhando durante muito tempo, né, assim, em contabilidade, mas sempre trabalhando na parte financeira ou na parte do departamento pessoal. E a última parte foi na parte do departamento pessoal mesmo, que é uma parte que eu me identificava muito dentro da contabilidade. Sempre gostei dessa parte trabalhista, né? E aí aí vem uma outra história maior aí, depois dessa parte da contabilidade, quando eu saí desse escritório, né? E eu fui trabalhar... Na verdade, eu fui trabalhar com uns amigos meus, que depois eu conto a história, como foi a história que eu juntei eles, e hoje eu me tornei sócia deles, né? Então, existe uma história aí no meio de tudo isso. Fui trabalhar com eles na parte de pagamentos também, de parte financeira, e depois eu acabei me tornando sócia deles também. Então, do essa parte do Marcelo e do João. E essa história, ela é... Na verdade, eu sempre gostei muito eu sempre tive muita amizade com o João, né? E também sempre tive muita amizade com o Marcelo. Tanto que o Marcelo me ajudou muito quando eu estava me formando, me ajudou no meu TCC, me ajudou num monte de coisa, porque o Marcelo, ele era sócio do pai de uma amiga que era minha parceira de estudo. E como a gente ia fazer os trabalhos tudo no escritório deles, então eles ajudavam a gente, o pai da menina, e ele também ajudava muita gente a gente conseguir fazer as coisas da contabilidade, né? E acabei me tornando amiga dele, ele me arrumou alguns trabalhos no meio desse caminho todo, com parte financeira, tudo, e foi essa jornada mesmo formada, eu ainda trabalhei em outros lugares, e o Marcelo era muito amigo meu, então a gente de vez em quando se falava, eu sabia tudo o que estava acontecendo com ele. E aí tinha o João também, que sempre foi amigos meus do meu marido também, eu tenho amizade com a esposa dele. E ele tinha um escritório de contabilidade, aí um dia ele falou, Alê, sei que você tem contadora, tudo, você não quer ir trabalhar comigo lá, porque a gente precisa de uma pessoa de confiança para trabalhar no departamento pessoal. Eu falei assim, vamos sim, fui. E eu já gostava, já tinha conhecimento dessa área, e aí eu fui trabalhar com ele. Eu fiquei lá durante 6 anos e meio, e depois disso eu arrumei um outro trabalho para ganhar o triplo do que eu ganhava. Eu falei, poxa, mas trabalhar na parte financeira também, não no departamento pessoal, mas na parte
financeira, junto com aquele RH, aquela coisa toda que a gente acaba trabalhando, fazendo todas as coisas, e fui trabalhar nessa empresa que eu fui para ganhar 3 vezes mais. Nesse período, o João, ele não estava contente com a sociedade que ele tinha, o Marcelo estava um pouco desgostoso com a questão do escritório que ele tinha também, ele estava quase fechando, porque um tinha os clientes, o outro tinha a estrutura, e eles eram meus amigos de muitos anos, eles são meus amigos há mais de 20 anos. Só que eles não se conheciam, porque eles não eram da mesma tribo, como a gente fala, né? E aí eu falei, poxa, eu sempre falava assim pro João, o dia que você conhecer o Marcelo, você vai gostar dele. Então, você juntou os seus sócios aí e passou de funcionária para sócia. Aí eu juntei eles, né? Falei, olha, eu vou passar para você uma questão e vamos ver se você vai gostar. Nenhum estava de um jeito, né? Juntei os dois, se tornaram sócio em 2 meses. E depois disso, eles me chamaram para trabalhar na parte financeira deles. Trabalhei durante um período de 1 ano e depois disso eu fui convidada para ser sócia deles e hoje cuido de toda a parte do escritório. RH. Quais são os desafios, Ale, sendo mulher nessa área? Eu sei que temos bastante contadoras. Então, antigamente eu tinha era bem desafiador, porque parecia que as pessoas confiavam só no homem contador, aquele senhorzinho que fica com aquela pastinha Ainda e não falava... tem esse tipo de cliente que prefere ouvir seus sócios ao invés de você? Então, um pouco, mas não tanto, não, eu não sinto mais isso hoje tanto, mas eu acho que também foi pela maneira que eu me comportei, eu me posicionei diante disso, e eu tenho que... Conquistou credibilidade. Exatamente, mas essa credibilidade que eu conquistei foi muito com o que eles me deram também. Então, assim, quando eu entrei como sócia, na verdade, todo mundo acha que o contador é sempre o homem. Às vezes eu ia em alguma reunião e falava, que legal, entendi, é isso mesmo. Então, vou conversar com eles depois, e depois a gente vê como que fiz. Então, eles só fechavam o negócio, quando eles fechavam, eles batiam o martelo com os sócios e não comigo. Você entendeu? Então, eu sentia um pouco dessa diferença mesmo. Uma insegurança nossa, fechar algo com Alexandra, era mais ou menos assim. Só que o João e o Marcelo sempre foram pessoas que me deram muita liberdade para eu poder trabalhar, muita autonomia, sempre acreditaram muito. Em você. Então, assim, eles nunca me colocaram numa posição onde eu não pudesse estar igual a eles. Que bacana, nunca. Né? E assim, eu realmente... Por isso que hoje a gente trabalha muito bem, a gente tem muita liberdade para trabalhar muito bem juntos, porque eles realmente me deram essa posição. Fala com a Alexandra, resolve com a Alexandra. A Alexandra vai poder dizer o que, se está certo ou não. Não, eles têm a parte deles, né? As funções são bem divididas. Muito bem divididas, tanto que hoje a parte financeira fica comigo e a parte de gestão de pessoas também fica comigo do escritório. E quando acontece alguma coisa financeira, eles falam, nossa, tem que ver com a Alexandra. O que ela decidir, está decidido. Então, assim, eles mesmos começaram a educar as pessoas que são os nossos clientes. Então, eles começaram a entender que realmente eu fazia parte do mesmo grupo que os dois, que os dois, né? Nós 3 éramos um grupo de trabalho ali que realmente dava certo e que o conjunto era perfeito, né? Porque nós somos 3 pessoas que pensamos diferentes, mas que a gente tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, assim, isso é bom porque cada um faz uma parte de uma maneira correta e isso dá muito certo. Então, assim, de funcionária, eu acabei sendo convidada para ser sócia deles, né? E hoje a gente tem um escritório que é muito legal, que assim, Onde mudou, fica em Santana, na Duarte de Azevedo. Então, assim, ele deu uma alavancada, assim, muito grande, porque a gente colocou tudo o que cada um deveria fazer de uma maneira extremamente estratégica. Descrição de funções é fundamental numa empresa. Não, né? E essa descrição de funções não é só pro colaborador, é sim também para os sócios. Então, assim, eu vejo que quando cada um cuida da sua área, o resultado, ele aparece, né? Então, assim, funcionário que quer conversar com o sócio, que vai falar sempre sim, para ele é muito fácil. Né? Então, assim, a gente começou a colocar e educar também todos os colaboradores e também todos os nossos clientes. Então, Vocês hoje, investem em treinamento para equipe? Muito, muito. Uma das coisas que a gente mais faz é investir neles mesmo, porque eu acredito que a gestão de pessoas, ela é... Os colaboradores, eles são o coração da empresa, né? Então, são eles que estão na linha de frente de todas as coisas que acontecem, né? Então, eu hoje não opero mais. Então, eu não sei o que está acontecendo. Então, tudo que acontece bate neles primeiro. Então, assim, tanto a entrada como a saída do cliente, né? É o funcionário que faz. Então, eles estão na linha de frente. Então, fazer com que eles sintam parte, as coisas inovadoras que a gente faz no escritório, colocar eles nessa motivação, trazer eles para que eles sejam realmente reconhecidos dentro do escritório, faz com que eles vistam a camisa, que eles pensem igual a gente e eles
deixam nossos clientes super satisfeitos. Eu tenho muitos feedbacks bons. Um time satisfeito, cliente satisfeito. Eu sou muito satisfeita com o time que eu tenho. Hoje a gente formou um time muito bom e eles vestem realmente a camisa. E é variado o gênero, masculino, feminino, tem exatamente. mulheres, homens, isso, idades, tem mais velhos, mais novos, mas assim, é variado mesmo, assim, e é muito... Eu falo que eles são o coração realmente da empresa, então a gente tem que cuidar do coração para ele continuar pulsando para que a empresa tenha vida e que tudo aconteça. Então, eu coloco o meu time sempre assim em primeiro lugar, assim, de verdade. E você que faz a gestão de pessoas? Eu que faço toda a time. gestão de pessoas do escritório e eu vi essa necessidade quando eu era colaboradora. Então, eu via que quando eu era reconhecida, que realmente eu tinha aquele carinho, que eu tinha aquela autonomia, que eu conseguia colocar minhas ideias em dia, que eu podia sentar e falar a minha ideia, e aquela ideia era aceita e desenvolvida, tudo, eu me sentia muito feliz, eu tinha prazer de estar na empresa. Então, quando eu trouxe isso para o escritório, eu comecei a perceber que eles faziam parte de um todo que realmente trazia um resultado positivo. E qual que é a importância da contabilidade para uma empresa? Toda empresa tem que ter? A contabilidade, antigamente as pessoas tinham a contabilidade como uma dor, né? Era mais dor. Tipo, essa pessoa... Eu lembro que a gente mandava os envelopes com os impostos dentro. Putz, o contador ligou. É um problema. O contador mandou um imposto. Tem que pagar isso, pagar aquilo. Então, eu entendia que antigamente a contabilidade ela era mais dor para o empregador do que uma parte positiva, né? Do que uma resolução para a empresa. Ali, isso. Né? E aí, hoje, não. Hoje eu percebo que a contabilidade, ela se tornou um parceiro de negócios, né? Ela não é a contabilidade que traz o problema, não. Eu estou ali para levar solução para o meu cliente. Então, eu sempre falo que a contabilidade que eu faço é para solucionar o problema do meu cliente. Então, assim... Quando a gente tem... A contabilidade ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto, tem a parte contábil, fiscal, trabalhista, tá na legal. parte de tributários, vocês têm, tipo, advogados tributários que na trabalham verdade, em parceria? Então, na verdade, eu tenho funciona? advogado que trabalha com parceria, eu tenho outros parceiros que trabalham com marcas e patentes, tenho outros tipos de parceiro porque a gente é um conjunto, né? Mas a parte tributária, ela faz parte da contabilidade. Ela não faz parte só de uma pessoa à parte. Nós mesmos da contabilidade, a gente faz a parte tributária. Eu achei que era só a parte de Não, direito nós mesmos tributário. fazendo. Por quê? Porque a parte tributária, na contabilidade, o que ela faz? Ela reduz os impostos legalmente, tá? Porque as pessoas falam, vai reduzir imposto, é legal. É legalmente, a gente consegue achar por trás das coisas, impostos que estão sendo pagos a mais, sem necessidade, que não precisa. A gente consegue reduzir esses impostos, fazendo com que maximize a lucratividade da empresa. Então, quanto menos imposto paga, mais o cliente ganha, mais o cliente consegue lucrar, mas isso, e tem um estudo, mais a contabilidade, ela consegue fazer assim, a contabilidade é que faz isso. Existem os advogados que também fazem todo esse processo, mas a contabilidade, ela tem uma expertise dentro de uma série de coisas, dentro da parte fiscal, que ajuda você a diminuir e reduzir bastante esses impostos. Então, é muito importante ter uma contabilidade e ter a contabilidade como parceira, né? Porque a contabilidade, ela é uma parceira, ela não é uma inimiga. Então, a hora que você estava falando, eu entendo como parceria, total. Parceria mesmo, porque hoje a gente conversa sobre todos os assuntos com os nossos clientes e esses clientes, a gente entrega soluções de negócio. Que bacana. Né? E assim, a parte humanizada da gente lá do escritório, com os funcionários, com os clientes, todos nós, ficou muito melhor. Então, quando você traz aquela parte, não aquela parte robô, aquela parte que você conversa, você senta na mesa, olho no olho, entende a dor do cliente, o que ele precisa, o que você pode fazer para resolver, o cliente entende que a gente é parceiro para que ele consiga cumprir as obrigações legais dele dentro desse mundo empresarial aí. Maravilha. E que conselho que você daria para você mesma, há 10 anos atrás, no ramo profissional? Vamos falar primeiro do profissional. Que conselho que eu daria? Olha, você sabe que há muito tempo atrás eu falava como que eu escolhi contabilidade? Sim. Né? Como que eu fui escolher contabilidade? Por conta de todas as coisas, de não ser acreditada por ser mulher nessa questão, pela questão das pessoas acharem que a contabilidade era mais uma dor, né? Mas hoje, o conselho que eu daria para mim é que eu não desisti, mas que eu continuasse não desistindo para eu chegar onde eu cheguei. E hoje eu tenho muito amor naquilo que eu faço e eu tenho muito prazer de ter um escritório de contabilidade, de estar solucionando muitas coisas. Então, o conselho é esse. Ainda para a gente encerrar esse
essa nossa primeira etapa aqui, gente, a gente está falando da área profissional dela. Calma que ainda vem espiritualidade, relacionamento e uma série de outras coisas da delícia que é o jeito Alê de ser. A gente já vem com essa outra parte. Alê, você falou no começo aqui, eu fiz direito, eu fiz letras, aí eu fui para administração e me encontrei na contabilidade. Eu acho isso muito importante, porque eu atendo um público muito jovem, né, o pessoal que está aí prestando vestibular e tudo mais. Essa questão de realmente a gente compreender que, às vezes, a gente lá com os nossos 17, 18, 19 anos, a gente não sabe ainda o que a gente quer ser quando crescer, né? Exatamente. Então, sempre é tempo de se descobrir, não é mesmo? Exatamente. E isso foi uma coisa que nem... a gente tem que entender que para a gente encontrar aquilo que a gente é obrigado a analisar algumas coisas, né? Não adianta... Ninguém vai descobrir, eu quero ser isso e ponto. Não. Isso tem coisas que foram acontecendo. Então, assim, eu não desisti, eu sempre estudei. Né? Eu nunca fiquei um período parada para depois voltar a estudar. Não. Então, assim, meu pai sempre fez questão de a gente sempre estar estudando, tanto na Você parte... estudou em colégio de freiras, sempre, né? A minha vida inteira em colégio de freiras. Fui bailarina, fiz sapateado. Fez arte, Fiz pintura. arte, eu tocava piano, fazia uma série de coisas. Eu acho que tudo isso que o meu pai fez com que eu tivesse um aprendizado e eu fosse conhecendo realmente, superando todas as minhas as situações e que eu fosse entendendo o caminho que eu queria chegar. Então, assim, eu fui bailarina durante 6 anos, depois eu não quis mais, fiz sapateado, realmente. Então, hoje eu posso dizer que eu fiz sapateado, que eu fiz o balé, experimentou fiz piano, uma série de coisas. E com isso eu pude descobrir realmente o que você gosta. Eu acho que eu não seria contadora de cara. Entendeu? Então hoje teve que passar por esse passar processo. por isso para que eu entendesse que ser contadora para mim, tá? Hoje a Alexandra é uma das profissões mais lindas que faz brilhar existe. os seus Exatamente. olhos. Eu falo você com super amor se encontrou. e eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja cuidando desse escritório de contabilidade. Que engraçado, né? Quando a gente pensa em escritório de contabilidade, eu pensando agora nos alunos que eu atendia do ensino médio, 3º ano, eu já imaginava um escritório, uma coisa bem chata, para ser sincera. Tipo, né? Claro, não é minha área, né? É o extremo oposto da minha área, exatas. Mas é uma área com tipo, muita responsabilidade. Não. É uma área com muita responsabilidade, com certeza. onde todo mundo tem que se comunicar, e principalmente hoje, que o fiscal tem que se comunicar com o contábil tem que se comunicar com o DP, não existe mais a separação. Então, não tem como ficar quieto. Aquilo tem que movimentar, né? Tem que todo mundo estar junto, o movimento acontece. E hoje é bem mais leve, assim. Não sei se é porque a maneira que a gente trouxe, o caminho que nós trouxemos, que hoje é um escritório que não utiliza mais papel. É isso que eu ia falar, né? O meu escritório, não muitos escritórios ainda utilizam. Tecnológicos devem ter melhorado muito. Mas a gente trabalha muito, com muita né? ferramenta, a parte tecnológica é muito mais avançada, e hoje a gente não trabalha com papel. Então, assim, todo mundo tem que se comunicar para que aquilo tudo aconteça, né? Então, é bem movimentado. Não tem tédio no escritório de contabilidade. E mesmo falando da diferença de gerações hoje, o público, por exemplo, que está mais tempo no escritório, o pessoal mais velho, eles entraram junto não tem como, tem que entrar, né? Na questão da tecnologia, dessas exatamente, mudanças. Tem que entrar, mas a gente tem que saber lidar também com isso. Porque, assim, eu percebo que hoje o meu pessoal é muito novo. E é muito surpreendente para mim, porque o meu pessoal tudo gosta de contabilidade. E eles os desafios de trabalhar com esse pessoal muito novo? Eu vou te dizer que é muito gostoso, porque eles me ensinam muito. Eu com 50 anos, meu outro sócio com 54 anos e o outro com 46 anos, a gente já tem uma mente mais devagar para algumas coisas, para tecnologia, para uma série de coisas. Mas eles trazem sangue novo. Mas eles trazem numa fortaleza tão grande que a calma que eu dou para eles trazem aquela energia pra gente, sabe? Assim, é uma troca. Então, para mim, é um desafio gostoso, porque eu gosto é o que eu falei, como eu faço a gestão, eu gosto de festa, eu faço muita festa no escritório, eu tô muito com eles, eu gosto de muita bagunça, então a gente já chega brincando, já chega falando, e eles têm essa pegada meio de brincar, de se divertir, então dá pra gente... Dá uma leveza, né? Eles deixam a gente melhor. Que a gente que tem uma idade mais assim, a gente é mais, né? Eles mudam o ambiente, a movimentação do negócio, a energia é outra. Eu gosto. Isso é bacana. E assim, o pessoal mais velho, eles se adaptam. Aí a gente coloca o pessoal mais velho para poder fazer uma coisa que não requer tanta parte tecnológica, eles também são muito importantes dentro disso tudo. Então, existe uma importância também da parte mais calma. Então, assim, são várias situações que compõem, entendeu? Que bacana. Então, que conselho que você dá para quem quer, por exemplo, prestar contabilidade ou ir para esse ramo? Eu faria. Se realmente quiser movimento mas qual a e principal gostar de característica estudar, que a pessoa precisa, exatamente? É isso que eu ia falar. A pessoa ela tem que sempre estudar.
Porque, assim, não adianta. A contabilidade a gente estuda todos os dias, a gente aprende todos os dias, as leis mudam todos os dias. Então, todo dia é uma coisa nova acontecendo, todo dia é uma coisa nova entrando aí para a gente poder estar oferecendo isso para os nossos clientes. E são leis, obrigações acessórias, muitas coisas acontecem, então a pessoa precisa gostar de estudar. Tanto que eles lá estudam todos os dias. Eles ainda estudam e eu ainda estudo. Acho que meus sócios ainda estudam. A gente estuda, né? Não tem como. E não é se atualizar mesmo na lei. Na questão negócio ali burocrático mesmo, como, assim. Mas é gostoso. O conselho que eu dou é que goste de estudar. Se gostar de estudar, gostar de número, gostar de resolver situações, a contabilidade é o melhor caminho. E se tiver também inteligência emocional para lidar com clientes, né? Porque, veja, eu tenho pacientes da área da contabilidade. Eu sei que precisa cuidar um pouquinho disso, porque tem alguns que dão trabalho. A gente acaba virando psicólogo dos nossos clientes, porque eles... não é fácil. A gente está mexendo com o dinheiro deles, né? Então, muitas coisas acontecem, muitos clientes, às vezes, não estão tendo o que queriam, então eles acabam ficando nervosos mesmo. Essas coisas acontecem, mas a gente está ali para segurar essa onda com todos eles. A gente está acostumada. Gente, essa é a parte da lei profissional, né? Então, 2 faculdades, 3, né, tentativas aí, na terceira deu certo. Isso. Habilidades aí, eu acho super importante essa coisa que você falou. Olha, vocês que têm pais, aí são pais de adolescentes, de criança, estimular o filho a fazer, vai fazer balé, vai fazer natação, mas deixa a criança escolher o seu esporte, a sua atividade, ela se encontrar, porque às vezes a mãe tinha o sonho de ser bailarina, coloca a filha para fazer balé. Olha só, eu fazia sapateado, balé, piano, pintura em tela e depois eu fui fazer jiu-jitsu durante muitos mas parece anos. Aquelas princesas, né? Olha a Lê, gente. Ó, aí eu fiz jiu-jitsu durante muito tempo e aí agora assim não dá para poder juntar tudo isso. A molecada hoje está muito forte para lutar, então aí eu agora tem jiu-jitsu deixei. Só para mulher? Tem bastante, então, mas eu ainda tô. Depois eu vou te indicar com a Bela. Isso. Bela dá só para mulheres, bem legal. Isso, eu gosto muito. Então, assim, você vê a mudança, mas é porque é da Alexandra. Conhecer várias coisas, assim, Sim, poder dizer... É da Alexandra conhecer várias coisas. Vamos pegar esse gancho da Lê que conhece várias coisas. Acho que uma coisa que é bem interessante que a gente trabalha aqui no podcast Atualiza o Universo é a questão da espiritualidade. Exatamente. Não a questão da espiritualidade como religião, mas a espiritualidade como um todo. E conhecendo um pouco sobre você, eu vi que você passou por várias religiões. Conta um pouco dessa sua experiência. Na verdade, isso é uma coisa já que veio desde criança. Meus pais tinham as religiões deles, mas não era aquela coisa que me levava sempre, não era isso. A minha avó me levava na igreja católica, né, então da missa de domingo, a avó era pequenininha, nós íamos... Você foi batizada? Fui batizada, fui crismada, fiz primeira comunhão, tudo certinho. Mas o que acontece? Eu sempre gostei muito. Então, assim, cada amiga, isso eu estou falando de quando eu era criança, minha mãe falou que eu tinha uns 9 anos, assim, cada amiga que eu conhecia que tinha uma religião diferente, lá estava eu junto, frequentando junto, participando, se tinha apresentação, estava eu lá, fazendo todas as orações e eu levava para minha casa. Curiosa. Então, assim, curiosa de tudo, era muito curiosa. E minha mãe falava, a Alexandra, ela gosta dessas coisas. Depois, conforme eu fui crescendo e eu fui tendo as minhas vontades, eu fui conhecendo várias religiões. Então, assim, eu frequentei várias delas, fui conhecendo um pouco de cada uma, e de cada uma delas eu fui tirando aquilo que mais me interessava. Aprendizado. Exatamente, porque aquilo que me pegava era quando virava aquela regra. Né? Regra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Falava, poxa vida, eu não posso me sentir presa naquilo, né? Então, o que me prendia me fazia mal. Então, eu saía, então eu ia conhecer outra religião. Então, passei por várias, até budista eu fui. Você conheceu o Templo Zulai? Conheci. Eu fui budista. É lindo. O Templo Zulai. É lindo. É muito bonito e vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu passei, vale muito a pena. E aí, eu fui da messiânica também. E o engraçado, católica. E o engraçado que todas as religiões que eu participava, todas me tornava membro. É incrível como me chamavam para fazer algo dentro da igreja. Eu podia estar ali naquele cantinho escondidinho, me puxava. Então, eu conheci alguns fundamentos de todas as religiões e eu entendi que eu não precisava estar presa em uma religião para que eu tivesse a minha espiritualidade, porque aquilo estava dentro de mim. A espiritualidade está dentro de nós, e aí eu comecei a trabalhar muito isso dentro de mim e isso hoje é muito claro, né? Assim, eu tenho assim, eu gosto muito. Às vezes eu até brinco com todo mundo, não, gente, eu não estou querendo pregar aqui para vocês, não é isso não, porque às vezes tem pessoas que começam a conversar as coisas, mas é que isso mudou a minha vida. Quando eu entendi
o que Jesus e que Deus fazia dentro de mim, dentro do meu coração, e que a parte do universo que ela trazia para dentro de mim, todas as meditações e todas as coisas que eu queria fazer, quando eu entendi esse caminho, tudo mudou. Tudo mudou de figura, me fez entender a espiritualidade de uma maneira completamente diferente, muito mais leve, muito mais gostosa, muito mais... A semente parece que brota dentro, né? Então, foi assim que hoje me encontro. Hoje eu faço curso no kardecismo, porque o kardecismo ele chega próximo de todas as coisas que realmente eu creio, né, e que me traz respostas de muitas coisas que eu já vivi na minha vida, então trouxe muitas respostas para mim. Então o kardecismo ele me traz essa leveza, e eu estudo lá, eu faço estudo para amanhã poder estar trabalhando junto com eles, poder estar aplicando passes e trabalhando na parte de cura. Então por isso que eu estudo. São 4 anos, acho que de uma parte dos estudos, depois tem mais 1 ano, depois mais 2 anos, tudo dentro daquilo que eu quero fazer. E o legal é que para mim eles não prendem. Então assim, eu posso ir em qualquer lugar. Eu sou querida, eles não Se podem... te chamam para ir para um batizado, okay. Você vai. Se você olha, vem assistir esse normal, culto. E para mim é tudo muito claro, como lá dentro um Deus é um só. Em qualquer lugar. Você entendeu? Então não existe o julgamento, não existe a cobrança, não existe a proibição. Então, para mim, é isso que vale. Quando você realmente tem Deus dentro de você, você tem toda aquela energia gostosa dentro de você, sem você sem te impor nada, sem que ninguém tem essa imposição. Então, eu entendo que isso faz parte de uma leveza. Então, você enxerga as coisas de uma maneira assim, superior, muito diferente. Então, para mim, quando a gente trabalha de alguma forma a espiritualidade, não importa em qual religião, e que a gente vai desenvolvendo cada vez mais o não julgamento. O não né? julgamento. É isso que nem eu falei. Nem do próprio, nem do outro. Né? Isso é maravilhoso. Então, você começa a entender como que as coisas funcionam. E você começa a entender até como antes você julgaria a atitude daquela pessoa. Hoje, para mim, eu olho e talvez eu não julgo. Eu olho e falo, talvez tenha um motivo para isso. Então, é muito mais fácil eu poder ajudar naquele motivo que a pessoa tem para ela melhorar do que eu julgar a atitude que ela está tendo. Sempre tem um porquê. Ninguém toma atitudes à toa. Sempre existe um porquê, entendeu? Sim. Então, transformar é o que faz a diferença. Então, eu acredito que essa parte da espiritualidade, ela é muito importante. Por isso que eu comecei a fazer, eu de vez em quando faço, hoje, isso não é o que eu ganho, mas quando eu tenho um propósito de... As meditações foram muito importantes para mim, me ajudaram a me encontrar muito, me ajudaram a sair de algumas situações que eu me encontrava não tão legais. A meditação expande consciência. E as meditações elas me fizeram muito bem. Quando eu melhorei muito, eu falei, Deus, eu tenho um propósito de levar para as pessoas um pouco daquilo que eu sentia, mas de uma maneira mais palpável. E foi daí que eu comecei a fazer japamalas, que é aquele cordão de oração. Sim, a gente usa bastante com Ho'oponopono. Então, para fazer porque esse é Mas você faz como terapêutico ou você faz para vender? Então, aí eu faço, converso com a pessoa. Aí eu falei, vou fazer isso, eu não faço isso para ganhar o dinheiro, mas sim para que a pessoa tenha a experiência daquilo que eu tive. A pessoa constrói o japamala com você ou você conversa com a pessoa? Eu converso com a pessoa e eu que faço. Eu quero meu japamala, lógico. Eu converso com a pessoa, entendo o momento que ela está passando, o que ela está buscando. Isso. Aí eu vou pesquisar anjo, uma série de coisas da pessoa, Mentira, tudo. Você tem todo esse lado místico. Aí eu fico lá 3 horas e meia, assim, dentro do meu ateliê. Meu marido não vai, ele só vai lá para me dar um chazinho e fecha a porta, porque é um lugar, assim, muito sagrado para mim. E eu fico durante 3, 4 horas ali, trabalhando, desmancho, Então, você trouxe para a vida adulta aquela arte, a pintura, a dança. Exatamente. Esse momento terapêutico. Exatamente. Quer fazer um japamala, gente, que aí eu ouço mantras, isso. Eu coloco mantras, assim, aleatórios e esses som de tambor? Tudo. Coloco tudo ali, os mantras, eles vão vindo, eu não escolho, eu coloco um aleatório e eu vou fazendo o japamala da pessoa. Desmancho, monto de novo, porque tem que ficar perfeito. Grandão? De 108 contas. Então, aquilo legal. Tem que ser de acordo, tem que olhar e falar, é a cara da pessoa, é ímpar. E aí eu escrevo depois pra pessoa tudo que eu fiz, as músicas que eu ouvi, pra ela ouvir novamente, pra ela poder... Isso. Aí eu deixo na lua, no sol. Sempre pra amigos, como um presente, não é uma produção. Algumas pessoas, assim, quando as pessoas pedem muito específico, assim, aí tem as pedras, eu só cobro o valor das pedras mesmo, mas o trabalho... Não é um trabalho, é um amor. É um amor. Né? Então, assim, a gente coloca. Para muitas pessoas eu até dou, muitas, a maioria. Hoje, a maioria eu dou, porque não é algo que eu quero. Eu não quero ganhar dinheiro com isso, entendeu? É algo que realmente, quando eu faço.
é mais para mim do que para a pessoa. Porque toda vez que eu faço um japamala, eu fico... É como se eu tivesse passado por uma sessão assim, que limpeza, de né? limpeza. Que limpeza, é maravilhoso. Estou falando do fundo do meu sensacional. coração. É com amor de verdade. O Ale, você falou de períodos desafiador que te levaram à meditação. A meditação realmente, gente, ela é super indicada para todos nós, né? O Mindfulness, atenção plena, cada vez mais, né? Você está em contato consigo mesmo, trabalhando o autoconhecimento, ouvindo o seu Sim, corpo, as suas exatamente. necessidades, isso é muito importante. Mas você falou de períodos desafiadores. Esse período desafiador tem a ver com alguma coisa em relação ao fato de você, por algum momento ali, ter, né, quis ser mãe, não aconteceu? Sim. Como foi esse período na verdade, sua assim, vida? durante muito tempo eu comecei um tratamento. Eu queria ser mãe, né? Tanto tempo com meu marido, 26 anos, né? Então, quando eu completei meus 30 e pouco, a gente foi casou, foi morar junto. E aí a gente determinou que a gente ia ter um bebê, Seriam né? pais. Seria pais, né? Meu marido é muito querido, ele adora criança. Ele sempre gostou muito. Eu também sempre gostei bastante. E aí a gente começou um desafio, né? Vamos começar tratamento aquele período. Tem que tentar um ano, se não deu certo aí, vai pro tratamento. Várias coisas aconteceram. E nesse período todo, eu tive 2 gravidez que eu só descobri quando eu perdia. Mas você perdia com quanto tempo? 1 mês e meio, um mês. Acho que eu só descobria quando eu perdia por conta dos sintomas e de tudo que acontecia. Eu ia no médico e descobria que eu estava grávida. Mas foi assim, foram 2 vezes e a gente depois tentou algumas. Eu tentei, fiz 5 inseminações. Essas inseminações elas não deram certo. E olha, eu vou dizer para você. O estresse desse período de É inseminações, complicado. de expectativas, Não, porque né? além da cobrança interna que você tem. Tem da sociedade, Tem da né? sociedade, que eu acho que a cobrança maior é da sociedade. É essa cobrança que te judia. Porque quando chega no Dia das Mães, todo mundo olha pra você assim, ai, ela ainda não é mãe. Tadinha. Ai, tadinha dela. Então, eu não queria que as pessoas me olhassem com dó, porque eu nunca quis o lugar de ninguém. Então, minhas irmãs todas ficaram grávidas, minhas amigas todas ficaram grávidas, minhas cunhadas. E pra mim, eu curtia a gravidez delas. Curtia de verdade, cuidava dessas crianças, porque eu gostava mesmo. Então, assim, fiz 5 inseminações, as inseminações não deram certo. E aí chegou um momento em que a gente desistiu. Por quê, Ale? Todos os exames que nós fizemos, a gente gastou horrores com muitos exames. E todos os exames que nós fizemos, todos davam perfeito. A Alexandra, perfeita. Saúde Júnior, perfeita. perfeito. O Júnior, a médica ainda ficava assim, cuidado, Juninho, você engravida 3 uma vez, se você quiser. Porque quando você faz o exame também do homem, lá mostrava que 90% dele ficava vivo 72 horas e os outros só 10% morriam. Então não tinha... Não tinha por que não acontecer. Não tinha muito por que não acontecer. Assim, era algo que realmente era inexplicável. Todos os médicos que eu passei, eles abandonaram a causa porque não tinha. Eles faziam aquele processo inicial. Ale, não tenho. Se você tem um problema, eu vou direto na causa. Mas eu não tenho como tratar essa causa. Não tem causa. Então, foi aí que eu comecei a entender que realmente era algo muito maior do que aquilo que eu imaginava dentro de mim, né? Então, assim... Entender e aceitar. Né? Para poder entender e aceitar. E aí, quando eu aceitei que realmente... É tão difícil a gente explicar com palavras, porque o sentimento da gente é só a gente que sente, né? O sentimento tá aqui, né? Quando eu entendi que realmente isso não era o meu papel e que eu não deixaria de ser mulher, e que eu não deixaria de ser uma pessoa querida, que eu não deixaria de ser uma pessoa na sociedade como qualquer outra, quando eu entendi isso, eu relaxei. E é lógico que durante muito tempo eu tive decepções com amizades, com muitas outras pessoas. Então, isso foi chateando dentro daquilo que você... Já um problema que você já tinha, né? Então, esses foram os momentos mais desafiadores da minha vida. Então, assim, existiram momentos que eu falei, eu não vou aguentar, porque eu quero ser mãe. Só que daí, quando eu realmente comecei a entender esse caminho, como eu falei, e que eu sentei com meu marido e falei assim, eu não vou mais fazer tratamento, o que tiver que ser, vai ser... Foi quando eu comecei a aliviar. Eu adotei a minha cachorrinha, que é o amor da minha vida. Que É a Sofia ou Francisca? Sofia. Francisca é a calopsita, que veio faz 1 ano. Mas a Sofia ela tem 15 anos hoje, é tratada que nem um bebê. Ela me trouxe... Eu peguei ela para ajudar ela, porque ela veio de umas condições não tão legais. Eu adotei ela já com 5 anos. Então, quando eu adotei, foi para cuidar dela. E eu vou te dizer que ela cuidou muito mais de mim do que eu dela. Então, eu posso dizer que ela me ajudou em toda essa parte. Aí eu comecei a fazer minhas meditações,
situações, a entender o caminho, entender as coisas, tudo foi ficando muito mais claro. Então, hoje eu sou muito feliz com isso. Não sou triste por não ter sido mãe. Não é algo que me dói. Né? E você elaborou, que, né? Não feriu o seu feminino. Não, porque às vezes fica essa história, como você aquilo disse, né? Aquela regra, que você aquela não regra, é exatamente. a favor de regras, ainda bem, acho que isso favoreceu bastante também. E o Júnior, não é porque casou, porque a mulher tem que ser mãe, né? De jeito nenhum. E assim, e o cuidar eu acho que mãe, em a mulher, ela momentos, nasce né? com a mulher nasce com aquele instinto de mãe. Eu falo de mãe com instinto de cuidar. Isso. Então a gente pode cuidar da mãe da gente, do pai da gente, da irmã da gente, você tem 4 irmãos, né? Dos amigos, né? E a Sofia, quando ela veio, foi um amor, assim. A Sofia, eu pude chamar ela de minha. Então ela é toda nenenzinha, ela é toda mimosinha. Então, assim, todo aquele carinho pra ela. E o Júnior foi um cara muito compreensivo dentro disso desse tudo. processo todo. Você quer parar? Quero parar. Então, ok, tá tudo bem. Você quer continuar? Quer? A gente passou por processos de adoções também. A gente tentou muitas adoções, também, né? A gente tentou muitas adoções de todas as maneiras. E não deu certo. Ale, eu vou te falar uma coisa que para mim é muito claro, por isso que eu falo que a espiritualidade para mim é algo muito, muito, muito forte, porque todas as vezes que estava tudo certo para eu pegar aquela criança, eu já tentei adotar até criança grande, com 3, 4 anos. Casal estruturado. A gente é maduro para isso, né? Todas as vezes que estava prestes a acontecer, que eu ajoelhava e falava, Deus, se tiver que ser, que a gente continue com esse processo. Se não for, pode tirar. Desfazer. Isso, no outro dia, já não existia mais. Ou as pessoas sumiam, ou o processo no fórum não dava certo, alguma coisa desaparecia. Então, eu comecei a entender que aquele era um recado para mim, que eu tinha que aceitar realmente aquilo que veio de missão. Eu tenho outras missões. Né? Então, essas missões, isso daí foi me fazendo entender o quanto Deus era importante para mim, o quanto ele estava me dizendo. O que ele estava me dizendo, eu tinha que acolher. E quando eu acolhi, é o que eu falo, quando eu acolhi, depois que eu entendi a leveza disso tudo, e eu acolhi, eu realmente passei a não sofrer. Não sofrer com isso, entendeu? E foi uma decisão ali do casal, né? Eu acho que isso realmente acaba sendo um grande entrave quando um dos dois, tipo, quer muito, outro não. E ele era muito, quer adotar, a gente vai adotar. Você quer, para ele, o que importava é que todo mundo ficasse bem e que aquilo fizesse uma diferença. Tanto que hoje a gente brinca assim, a calopsita é muito ligada nele, né? Porque ela fica solta em casa. Fica aqui nele. Ela fica aqui, fica em tudo quanto é lugar. Ela é solta, realmente, que eu falei que só teria se pudesse ser solta. Então, ela tem a gaiolinha dela, as coisinhas dela, os quartinhos em vários lugares. E ela vem com a gente, fica na sala com a gente, assiste televisão parceira, com a gente. Né? Calopsita é parceira, E a minha cachorrinha também. Então, as duas ficam nós 4 assistindo televisão e falam, nossa, minha família é linda. Então, que delícia. Então para ele, também a gente consegue... eu acho que a gente pode ser feliz em outras coisas também, entendeu? E são felizes, né? Estão curtindo a vida de outra forma. forma. E hoje com uma maturidade muito melhor, muito mais leve, assim, entendeu? Ale, 26 anos juntos. Eu vou contar pra vocês, gente. Eu peguei carona com a Ale, eu conheço a Ale há pouquíssimo tempo, deve ser uns 2 meses no máximo. E por acaso eu peguei uma carona com ela num evento. Nós entramos no carro, aí toca o telefone, é o marido dela. Tava no Viva Voz, né? Tava no Viva Voz. E eu no carro dela, lá na frente, assim, aí tocou lá, Bluetooth, Viva Voz. Aí ela fala assim pra ele, amor, já acabou aqui, nós estamos indo. Esse marido, homens, escutem, esse marido vira e fala, ai, que alegria! Gente, eu falei, nossa, como ele ficou feliz, não foi? Ele ficou tão entusiasmado que ela estava voltando mais cedo para casa nesse dia. Ele ficou tão feliz, né? Conta dessa relação, 26 anos, que dicas de sucesso você dá, né? Eu sou psicóloga de casais há 30 anos. Eu tenho inúmeras dicas, mas vamos falar de uma história real de alguém que está aí vivendo uma relação, que passou por frustrações, né? Quis ser mãe, quis adotar. Vocês passaram por situações juntos que eu acho que fortaleceram ainda mais a união. Poderia ter desfeito um laço ali, mas foi o contrário. Vocês deram as mãos, né? Ele está sempre te incentivando muito no trabalho. Quais dicas que você dá para um relacionamento de sucesso, Ale? Eu falo sempre assim, que eu e o Júnior, o que junta a gente é realmente o que a gente sente um pelo outro. Porque assim, eu sou uma pessoa independente. Tenho a minha empresa, sempre dirigi. Sou dona do meu negócio, que não tem nada a ver com o negócio dele, porque ele tem agência de carro. Se a gente for parar para pensar, os dois têm a sua estabilidade financeira, os dois têm a sua autonomia nas coisas que fazem, os dois...
muitas pessoas, né, falam assim, os filhos unem, né, o casal, né? Eu dirijo, eu viajo, sou dona das minhas opiniões, sou dona das minhas atitudes, mas sempre dividindo tudo isso muito com ele, assim como ele divide tudo muito comigo. Então, o que une a gente realmente não é o filho, não é a dependência financeira, não é a dependência emocional, não é aquela fragilidade que às vezes existe, né? É realmente o que a gente sente um pelo outro, que a gente sempre trouxe nesse caminho. O Júnior é um cara, eu dou um mérito muito maior para ele. Eu te digo isso porque ele é um cara muito paciente. Ele é um cara que está sempre sorrindo. Ele é um cara que sempre acorda. Eu não estou levantando a bola dele aqui porque a gente está falando porque não realmente faz muita propaganda porque está com dificuldade de homem no mercado, gente. Não, mas não tem problema. Ele é um cara que ele sempre acorda bem-humorado. Então, assim, nunca eu vi ele acordar. Eu posso acordar ele. Júnior, não sei o que ele. Fala, amor. Ele está sempre muito bem-humorado. É uma pessoa que não traz o problema do trabalho dele para dentro de casa. Isso é um aprendizado, às vezes eu sei que ele está tendo problemas que realmente estão atrapalhando muito. Ele chega em casa e eu pergunto, e aí, amor, tá tudo bem? Algumas coisas lá, mas depois a gente conversa, vamos fazer a janta. Ele é um cara parceiro. Então, assim, ele não traz aquilo de fora para dentro de casa. Ele é um cara que me ajuda a cuidar da casa, ele é um cara que lava roupa, ele é um cara que sabe cozinhar, ele é um cara que me ajuda. Ele é um Rodrigo Hilbert, né? Ele organiza todas as coisas em casa, a gente divide. Então, assim, a gente só senta no sofá para assistir uma televisão, depois que a gente já fez as coisas em casa. Então, a gente sobe, toma banho, né? E o nosso banho é para conversar sobre o nosso dia. O que aconteceu, como foi seu dia, como que não foi. Então, a gente vai ali, terminou de tomar banho, a gente desce para poder jantar, da janta que a gente já fez, já organizou tudo. E aí, sim, a gente senta no sofá e fica juntos. Então, assim, eu acho que existe uma organização, né? Existe olha só, algo... gente, que dica importante. O casamento dela tem uma organização. Exatamente, é uma organização. Então, assim, a gente chega em casa, a gente já vai cuidar de tudo. A Calopsita e a Sofia dão muito trabalho, sim, porque a gente cuida delas como nossas filhas. Então, assim, tem o horário da comida, elas têm rotina, elas têm as coisinhas, tem hora de brincar, hora de ir lá fora fazer as coisinhas, tudo. A gente tem isso. Então, quando um faz um negócio, o outro já esquenta a comidinha, o outro já vai fazendo o que vai fazer de janta, o que não vai, a gente já tem uma organização lá dentro de casa. Enquanto isso, se tem que lavar a roupa, já desce, já deixando batendo, a gente já vai organizando tudo que tem que ser feito. E aí, depois a gente sobe para tomar banho, a gente conversa sobre o nosso dia e depois a gente senta no sofá, eu leio o meu livro, ou ele assiste televisão, mas a gente está ali junto. É a hora que a gente senta para estar junto. Porque quando um fica só no sofá e o outro ali fica trabalhando, isso pesa muito. E eu trabalho fora. Eu trabalho, ele trabalha, a gente tem uma vida fora dali também. Então, lá dentro, a gente tem que se completar de alguma maneira. Se completar até essa igualdade, senão vira criticidade. Então, a dica que eu falo, assim, o que fez com que a gente entendeu um ao outro. Então, assim, a gente faz... Ele é um cara que adora fazer mercado. Eu sou a pessoa que gosta de chegar em casa já ir organizando as coisas, então a gente divide as tarefas. Dividir as tarefas e fazer junto, um ver a dificuldade do outro. Às vezes, quando eu não estou muito bem e que ele cuida só da casa, ele fala, ai, nossa, que trabalho que dá uma casa para uma pessoa sozinha. Então, ele entende isso porque ele faz também. Então, acho que ele aprendeu, porque quando ele veio, né, que eu casei com ele, ele não fazia nada, ele não lavava um copo. Nada. E aí a mãe dele falou, não criei filho meu, eu vou poder fazer isso. Eu falei assim, sogra, deixa eu explicar para você. Ele precisa me ajudar. Vou trazer o Júnior aqui para dar uma palestra aqui para vocês, homens, entenderem, né? Alex ouviu tudo. Renata, Alex hoje já vai chegar em casa diferente. E aí, bacana isso. E quando aconteceu algumas coisas comigo, que eu não fiquei tão legal, durante todas essas coisas que eu falei, ele precisou tomar frente de algumas coisas. Ele precisou também tomar conta da casa. Porque eu também fiquei mais... Também tive os meus momentos de eu ficar mais reclusa, né? Então, ele cuidava de muita coisa e ele entendeu como seria também cuidar de mim. Então, a gente tem essa troca. Então, hoje é muito gostoso, leve. Então, tudo que a gente faz juntos. Olha, parabéns. Como psicóloga de casais há 30 anos, só realmente elogios aí a esse casal que ambos entenderam que a organização, como você disse, o respeito à individualidade do outro, ou se completarem, não são duas, né? Que você fala assim, eu tenho minha independência, meu trabalho, ele tem o dele. Então, aquela história da metade da laranja, gente, não existe, são dois inteiros. Exatamente. Então, ali é a Lê e o Júnior, eles somam, são dois exatamente. inteiros. Eu não vivo sem ele, não, a parte, nós somamos. E ele é uma pessoa que sempre me... Imagina,
Antigamente eu tinha 4 sócios, né? Só eu de mulher. Agora eu tenho 2 sócios, só eu de mulher. E ele não participa da minha vida lá, mas existe um respeito. Ele adora os meus sócios. Ele conversa, ele me respeita referente a isso. Ele me admiração, né? Ele fala o quanto ele me admira, o quanto ele fala, você é uma mulher forte. Ele me apoia. Ju, eu vou ter que viajar porque vai ter um negócio. Vai. Vai, outra dica, organização, confiança, cumplicidade. Ale, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu vou te perguntar algumas coisinhas aqui rapidinho para você responder. Um medo? Ai, um medo de não poder transformar uma quantidade de pessoas que eu gostaria de transformar nessa vida, entendeu? Ainda tem muitas pessoas que eu gostaria de realmente fazer com que elas entendam o quanto a vida é boa, entender? Acho que eu tenho você medo. Ainda vai cumprir isso. O meu medo é só esse, de não conseguir colocar em prática aquilo que eu vim fazer nessa terra. Ai, que maravilha. Não, você ainda tem muito propósito aí. Ale, olha, obrigada por esse bate-papo. Eu tenho certeza que você vai trazer aí inúmeros insights para as nossas ouvintes com essa sua experiência, né? Eu te ouvindo aí, vendo as coisas que foram tão desafiadoras para você na vida. Esse lado feminino forte, né? O lado de uma mulher forte que está buscando aí, olha, a Ale é a persona do podcast, né? Uma mulher aí de 50 anos, com a sua área, com o seu trabalho, com a sua espiritualidade aí em dia, fazendo sua meditação, cuidando do corpo, né? Fazendo jiu-jitsu, olha que coisa bacana. Inúmeras situações aí para a sua vida. Muito obrigada mesmo pela presença. Você está ganhando alguns presentinhos aqui do nosso podcast, está ganhando aí a creatina da Noasis, o Salão Shimose que está aí te dando alguns presentes, a Academia da Face do Itaim, a Lu Souto, nossos patrocinadores aqui maravilhoso, Capelli Divine também presente, usufrua de todos. Gratidão, gente. Obrigada por mais um episódio. Vamos atualizar esse universo para que você tenha aí muito sucesso cada vez mais na sua vida, no relacionamento, nos empreendimentos. Atualiza o universo!